seria de uma grande história sem um grande vilão? Bom, muito se pergunta do que é o valor de uma história boa realmente. Mas o vilão, obviamente, é um intuitor a essa causa. Um bom vilão faz uma boa história. E para duas das maiores séries literárias de todos os tempos, não poderia faltar nada menos do que bons vilões. Lord Voldemort, Harry Potter e Rei da Noite de Game of Thrones são ótimos vilões, muito amedrontadores e que conseguiram causar terror a uma geração inteira. Então, com dois desses vilões magnificamente poderosos e com poderes incrivelmente apelões, descubra aqui agora quem venceria numa batalha mortal entre Lord Voldemort e Rei da Noite. Mas para isso vamos precisar de algumas regras. Para o Rei da Noite vamos considerar as 8 temporadas de Game of Thrones e vamos considerar exclusivamente a série. Porque para quem não sabe, os livros de Game of Thrones eles não são completos, assim dizendo. Já que a série adaptou até a 6ª temporada com base nos livros e a 7ª e 8ª temporada foram escritas meio que razoavelmente independente da história do livro. Já no caso do Voldemort, nós vamos considerar os 8 filmes de Harry Potter e os 3 filmes de Animais Fantásticos, que são o Onde Habitam, Os Crimes de Grindelwald e Os Segredos de Dumbledore. E no caso dos livros, eu não vou considerar porque eu não li, tá? Então eu não sei o que pode ser considerado, o que não pode, eu só vi os filmes. Então é muito mais fácil pra mim analisar os feitos só dos filmes, entendido? Ótimo, então deixando tudo isso bem claro, agora sim, bora pro vídeo. Rei da Noite é um misterioso ser que apareceu na série de Game of Thrones. Ele vive fora das muralhas e vive caminhando pelas neves, controlando um grupo de seres mortos-vivos. E aparentemente o seu objetivo é atacar a muralha e tacar o terror por toda a cidade. A série nunca chegou a explicar exatamente o porquê ele é assim ou o que ele é de fato. Mas convenhamos que ele visualmente pelo menos é muito foda. E isso foi mais do que o suficiente para atrair a atenção de vários fãs, incluindo eu mesmo, que começou a gostar mais da série por causa do Rei da Noite do que dos outros personagens lá. Enfim, em questão de força física, ele pega pelo menos paredes, já que os caminhantes brancos eram capazes de jogar homens a alturas relativamente altas com seus socos. Mas esse nem é o seu maior feito. No caso, o Rei da Noite era capaz de criar tempestades enormes que foram calculadas pela própria Varys Battle, dando um nível mais ou menos cidade assim para o personagem. Mas isso não se propensa à sua resistência no geral, já que ele mesmo foi derrotado por uma espada normal que cortou a cabeça dele. Mas então a gente pode chegar no consenso que ele é nível cidade em poder destrutivo, mas em sua resistência padrão é somente nível parede. E já sua velocidade fica em subsônica, já que ele é comparável em velocidade ao Dragon, que já foi capaz de desviar de flechas em combate corpo a corpo. Então normalmente ele pegaria mais ou menos parede em resistência, cidade em poder destrutivo e subsônico em velocidade. Mas nem nada disso seria o seu grande forte, já que a maior coisa que o Rei da Noite pode fazer é invocar o seu exército de caminhantes brancos e ressuscitar pessoas aleatórias para que elas entrem em seu exército de caminhantes brancos, que irá ajudar ele no combate corpo a corpo. Deal
principal antagonista da franquia Harry Potter, e que de início era somente um dos vários bruxos que convivia e normalmente convivia em Hogwarts. Mas com o passar do tempo, Voldemort, com seu interesse sobre as Horcruxes, acabou se afiliando a várias dessas e assim se tornando praticamente imortal. Porém, infelizmente, ele acabou se adentrando uma prática muito maligna de bruxaria, com que fez com que ele fizesse coisas incríveis, como se comunicar com cobras, por exemplo. Isso tudo o levou ao mau caminho. No fim das contas, Voldemort acabou travando uma guerra entre os próprios bruxos, com o objetivo de destruir a raça humana e fazer com que a única espécie dominante no planeta Terra fossem os próprios bruxos. Então Voldemort é um vilão muito pica, todo mundo gosta muito dele, mas já podemos contar vantagens em algumas coisas. Primeiramente, seu poder destrutivo é muito grande. Primeira, já é comparável em poder destrutivo com o Dumbledore, que dividiu a ponte Brontwood em dois, o que faria com que ele fosse minimamente nível construção. Mas esse nem é o maior feito dele. Lembre-se que Voldemort também por ser comparado a Dumbledore, é comparável a Grindelwald, que no segundo filme dos Animais Fantásticos lançou um feitiço que a partir dele era tão poderoso que iria destruir Paris inteira, o que botaria ele minimamente no nível de cidade. Juntos num círculo, varinhas apontadas para o chão. Ou Paris inteira será destruída. E diferentemente do Rei da Noite, não existe nada que indique que sua resistência seria menos do que isso. Então já podemos considerar Voldemort como nível cidade, e em velocidade, que seria um ponto forte aqui do combate, ele pega subsônica, já que ele é capaz de rivalizar com magos que voam com suas vassouras em velocidades mais ou menos nesse tempo de reação. Então Voldemort, no fim das contas, pega nível cidade e velocidade subsônica. Enfim, para saber quem ganharia esse combate, vamos ter que pegar as vantagens dos dois. Eles são personagens com bastante hacks, bastante apelões no caso, então eles já estão num nível de poder destrutivo que não é só, opa, quem tem a força mais forte aqui ganha. Não, vamos aos poucos, vamos analisar outras coisas também. O Rei da Noite tem o seu exército de Walkers e ele também pode fazer com que qualquer um com que ele tenha no caminho transforme-se em Walker. Ele poderia, na teoria, fazer isso com Voldemort, mas eu acho que seria meio improvável para o duelo. Por outro lado, Voldemort tem uma variedade imensa de magias que poderia usar contra o Rei da Noite e provavelmente muitas delas poderiam ser fatais para ele. Mas para mim, pelo menos, a grande vantagem do Voldemort é sua imortalidade perante as Horcruxes. Elas fazem dele praticamente imortal e o único jeito de derrotar o Voldemort, na teoria, seria destruindo todas elas. Não é uma prática na real, já que o próprio Voldemort, quando ele acabou tendo seu feitiço rebatido contra o Harry Potter, mesmo não destruindo os Horcruxes, acabou sendo derrotado e ficou em coma por um grande tempo, até ser despertado novamente no Cálice de Fogo. Então o Voldemort em si, nesse momento, já pode sim ser derrotado, mesmo com sua imortalidade. Mas ele ainda assim tem uma vantagem nesse duelo. Ele não vai morrer de forma alguma aqui. Então já podemos levar isso em conta. Mas o Rei da Noite ele tem a vantagem de invocar simplesmente um exército para cima dele. Isso não é algo muito fácil do Voldemort derrotar. Mas também não sejamos muito concretos aqui. O Voldemort pode criar um feitiço que pode literalmente destruir uma cidade. Eu acho que ele não iria ser tão desafiado por causa de Walkers, que a maior parte deles tem uma força normalmente nível parede. O grande desafio aqui seria realmente o Rei da Noite, que tem um poder destrutivo comparado ao do Voldemort, que é nível cidade. Mas, como eu disse, só em poder destrutivo, já que em resistência o Rei da Noite pega só parede, já que ele teve sua cabeça cortada no fim da série por uma espada normal. Então, normalmente falando aqui, o Voldemort ainda tem vantagem nisso. Isso sem considerar suas incríveis milhares e várias magias que ele tem em seu repertório que poderiam facilmente ajudar ele no combate direto com o Rei da Noite.
Então, pra mim, pelo menos, não tenho dúvida alguma. O vencedor desse combate mortal seria Lord Voldemort, de Harry Potter. I'm the hand of a god, I'm the dark messiah, I'm the vengeful one. In the blackest moments of a dying world, what have you become? Sim, voltei com o quadro de Batalha Mortal, não sei se vocês estavam com saudade ou não, mas eu decidi voltar. Vai ser divertido fazer umas batalhazinhas de vez em quando, tal. Atrair um pouco do público de Cross, que tá um pouquinho afastado do canal. E eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam de um pouquinho de sangue nos olhos, de uma porradaria até a morte, enfim. Eu também gosto, me divirto fazendo, então esse é o retorno do Cross no canal. Enfim, se você quer mais vídeos de Cross, se inscreva nele, dá like e compartilhe exclusivamente esse vídeo. Compartilha para seu amigo, para sua amiga, para seu irmão, para sua irmã, para todo mundo. Vai indo lá, compartilhando, indo lá na amizade mesmo, compartilha, tal, para geral, assim. Então é meio que isso por hoje, né? Se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. A gente se vê semana que vem, então até. Valeu, falou e tchau.